Bom, nessa aula vamos estudar fórmulas de compostos, determinação de fórmulas empíricas e moleculares de compostos. Essa aula está baseada no livro Química Geral e Reações Químicas, que fica disponível na biblioteca virtual da Univille. Vamos primeiro falar de composição percentual. Então, aqui a gente tem a amônia NH3. Ela é formada por um átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio, né? Aqui, ao invés de nitrogênio, é hidrogênio. São 3 átomos de hidrogênio. A massa molar do nitrogênio é 14. A massa molar da molécula de amônia é 17. Então, para calcular a composição percentual para o nitrogênio, a gente faz massa molar do nitrogênio dividido pela massa molar da amônia e multiplica por 100. É uma regrinha de 3. Ou seja, se 17,031 grama é 100%, 14,007 grama é X. A mesma coisa a gente faz aqui para o hidrogênio. É a massa do hidrogênio, nesse caso, vezes 3, por isso que aqui aparece 3. A gente sabe que a massa do hidrogênio é 1. Aqui aparece 3, porque na molécula de amônio tem 3 hidrogênios, dividido pela massa da molécula total vezes 100. E a gente chega na composição percentual de hidrogênio nessa molécula no NH3. Vamos ver mais um exemplo. Composição, né, percentual em massa, né, para cada elemento que compõe o propano. O primeiro passo é calcular a massa molar. Então, está aqui a massa molar. Depois, a gente faz a massa molar de um dos elementos, nesse caso, carbono, vezes 3, porque na molécula eu tenho 3 átomos de carbono. Em seguida, eu faço essa massa dividido pela massa da molécula vezes 100, chega na composição percentual para o elemento carbono. Aqui é a mesma coisa, massa molar do hidrogênio vezes 8, porque são 8 hidrogênios na molécula. Aí, essa massa a gente divide pela massa da molécula e chega na composição percentual para o elemento hidrogênio. Qual seria a massa, né? Como está aqui no finalzinho da pergunta, que massa de carbono está contida em 454 gramas de propano? Vai ser 81,72% disso, ou seja, 371 gramas. Vamos determinar a fórmula, agora a gente vai mais especificamente falar de fórmulas empíricas e moleculares. Normalmente, para se resolver esse tipo de exercício, a gente segue esse passo a passo. A gente tem, então, os valores percentuais de cada elemento na molécula. Esse valor a gente passa para grama, de grama passa para mol, faz a divisão do maior pelo menor número de mols e chega na fórmula empírica. Se a gente tiver a massa molar, a gente consegue determinar a fórmula molecular. Então, aqui tem um exemplo. Aqui a gente está falando da hidrazina. Eu quero descobrir qual é a fórmula empírica e molecular da hidrazina. O problema diz que ela tem 87,42% de nitrogênio e o restante, 12,58% de hidrogênio. Então, ela é uma molécula, né, formada por nitrogênio e hidrogênio. A gente precisa saber o número desses elementos na molécula. Então, o primeiro passo, a gente tira o porcento. Ou seja, a gente considera que em 100 gramas de hidrazina, 87,42 gramas é por conta do nitrogênio e 12,58 por conta do hidrogênio.
Então, eu tenho os valores de nitrogênio e hidrogênio em grama. Divido pela massa molar de cada um, 14 para o nitrogênio, 1 para o hidrogênio, e tenho número de mols de nitrogênio, número de mols de hidrogênio. Divido o maior pelo menor, tenho a proporção de que na molécula eu tenho 2 átomos de hidrogênio para cada átomo de nitrogênio. Sabendo que a fórmula molecular da hidrazina é 32 gramas, e se eu calcular a fórmula, a massa em grama, para 1 mol da fórmula empírica eu tenho 16, eu percebo que esse valor da massa molar é o dobro da massa molar da fórmula empírica. Então, para eu descobrir a massa molar, eu multiplico esses itens aqui por 2. E a gente chega na fórmula molecular da hidrazina. Aqui mais um exemplo, né? Muitos refrigerantes contêm benzoato de sódio como conservante. Quando você consome benzoato de sódio, ele reage com o aminoácido glicina no seu corpo, de modo a formar o ácido hipúrico, que é então excretado pela urina. Esse ácido tem uma massa molar 179,17 grama-mol e tem 60,33% de carbono, 5,06 de hidrogênio e 7,82 de nitrogênio. O restante é oxigênio. Determine as fórmulas empírica e molecular. O passo a passo, que está aqui do lado, é mais ou menos igual, né? Passo porcentagem para grama, depois grama para mol, divide um pelo outro, chega na fórmula empírica, calcula a massa molar da fórmula empírica, compara com a fórmula, com a massa molar do composto, né? Da fórmula molecular, e a gente consegue determinar, então, qual é a fórmula molecular do composto. Então, aqui, em 100 gramas de composto, a gente tem a composição de carbono, hidrogênio, nitrogênio. Por diferença, a gente descobre a massa do oxigênio. Faz, então, calcula o número de mols de carbono, que é a massa dele, dividido pela massa molar. Mesma coisa do hidrogênio, a massa dele na molécula, em 100 gramas de molécula, dividido pela massa molar. O nitrogênio, a mesma coisa, o oxigênio, a mesma coisa, a gente tem o número de mols de cada um. E aí a gente vai determinar a fórmula empírica. O maior valor dividido pelo menor, né? No caso aqui, o maior sempre vai ser, no caso aqui é carbono e nitrogênio. Eu vou calcular a razão, número de mols de carbono, número de mols de nitrogênio. Né? Então, aqui a gente tem 9 mols de carbono para cada mol de nitrogênio. Depois aqui eu tenho o maior menos o menor, de novo, né? O maior dividido pelo menor, eu vou ter, um deles eu vou ter que sempre fixar, né? Então, aqui eu tenho a proporção, para cada um de nitrogênio, eu também vou ter 9 de hidrogênio. E por último, a gente faz a mesma coisa para o oxigênio, número de mols de oxigênio sobre o número de mols de nitrogênio, que é o menor valor, e a gente tem uma proporção de 1 de nitrogênio para 3 de oxigênios, ou seja, a fórmula empírica, né, vai ser 1 de nitrogênio para 9 de carbono, 9 de hidrogênio e 3 de oxigênio. A massa molar desse composto é essa. Se a gente calcular a massa molar da fórmula empírica, a gente vai chegar no mesmo valor. Isso quer dizer que fórmula empírica e molecular são iguais. Aqui a gente tem mais um exemplo. Suponha que você permita que 1,25 gramas de bromo, Br2, reaja com ozônio para formar esse óxido de bromo que não tem fórmula definida. A gente vai definir, né, a fórmula empírica. Então, aqui por diferença, né, eu sei massa de produto formado, eu sei a massa do reagente Br2, a gente consegue descobrir a massa de oxigênio, porque o produto é um óxido de bromo, então a reação vai ser entre o bromo e o ozônio.
Aí a gente vai agora transformar a massa dos reagentes em mol de reagente. Então, a gente tem aqui 1,25 de bromo, Br2, divido pela massa molar dele, eu tenho o número de mols de Br2. Para fazer esse cálculo aqui embaixo, a gente vai usar não Br2, Br. Então, eu vou lembrar da estequiometria da reação. O valor que eu calculei aqui, eu vou multiplicar por 2. Esse é o número de mols de bromo, né? Esse é o número de mols de Br2. A gente, para o cálculo aqui, precisa do número de mols de bromo. Faço como nos outros exercícios, descubro o número de mols de oxigênio, né? Divido o maior pelo menor, eu tenho essa proporção, que deu quebrada. As fórmulas empírica e molecular sempre usam números inteiros, então, para resolver esse problema, a gente multiplica tudo por 2. Ou seja, eu vou ter 5 mols, né? Ou 5 como subíndice para o oxigênio e 2 para o bromo. Aqui foi digitado errado, é bromo, né? Ou seja, essa é a fórmula do composto do problema, pentóxido de dibromo, como a gente aprendeu a dar nome para os compostos moleculares. E por último, eu quero determinar, se eu tenho um composto hidratado, eu quero determinar, vamos supor que eu não sei qual é a quantidade de moléculas de água, né, absorvidas nesse composto aqui, seria o sulfato de cobre 2. O exercício é bem parecido, só que ao invés de fazer a divisão, calcular o número de mols, como a gente fazia anteriormente, de cada elemento, né? No último exercício a gente calculou o número de mols de bromo, o número de mols de oxigênio, agora a gente vai calcular o número de mols de sulfato de cobre 2. E depois o número de mols de moléculas de água. E o restante continua tudo igual, né? Então, a gente tem, o exercício passou a massa do composto hidratado, a massa do composto anidro, ou seja, depois que ele foi seco. Por diferença, eu consigo calcular a massa de água. Aí eu faço a massa de água dividido pela massa molar da água, descubro o número de mols de água. A massa do composto dividido pela massa molar dele, descubro o número de mols do composto, sulfato de cobre. Divido o maior pelo menor e eu tenho aqui que eu tenho 5 moléculas de água para cada molécula, para cada sulfato de cobre 2. Então, a fórmula é essa daqui. Aqui é um texto para vocês lerem, mas a gente vai ver isso com muito mais detalhes mais para frente no curso, mais especificamente no 4º ano, mas é uma das técnicas instrumentais para a gente determinar massa molar de compostos químicos. Obrigada.